Boa tarde, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui. Espero que vocês estejam todos bem, né? Estudando mesmo para valer. Vamos pegar o nosso livro de interpretação de textos, da página 46 a 53. Nós vamos ver hoje interferência de sentido de palavras ou expressões. O que vem ser isso, né? Olha, são habilidades que a gente precisa conhecer. Essas habilidades que nós vamos chamar de descritores. Esse D que tem bem aí antes do 1, nós chamamos de descritores. Então, vocês do 7º ano já precisam saber esses descritores, que é um procedimento de leitura, né? Descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. O que vem ser explícita? Aquela que está, o que? Está escondido ou que está bem clara no texto? Está bem clara. Se for implícita, é a que não está bem clara, a gente precisa descobrir, né? Mas esse descritor aí, ele é fácil, é localizar uma informação explícita em um texto. Por exemplo, eu digo, Chapeuzinho Vermelho saiu com sua mãe e ela foi passear, tal. Aí eu digo, quem saiu com a mãe? Tá bem explícito que foi Chapeuzinho Vermelho. Então, é o que está lá dentro do texto e a gente reconhece logo de cara, né? Já é bem fácil de localizar. Descritor 2, inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto. Descobrir qual é o sentido dessa palavra lá dentro do texto. Qual é o significado dela, qual é o sentido. Descritor 3, inferir uma informação implícita. Aí já é descobrir o que está um pouco escondido, que não está bem claro. O implícito é o que não está bem claro. Descritor 20, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Né? Distinguir um fato de opinião, ou seja, a opinião do autor, o que ele quis dizer, né? E do que ele está falando. Então, a gente tem que ter essa habilidade de reconhecer um texto, isso aí. Descritor 35, reconhecer a adequação de uma legenda atribuída a uma imagem ou a um símbolo. Todos vocês eu já percebi que sabem sim. Se tiver um texto com a legenda, aí você já sabe descobrir qual é a legenda no texto, as imagens, os símbolos, porque tem geografia, história, fazem muitas atividades usando legenda, acredito que sim. Então, o que vem ser inferir, né? É o ato ou processo de derivar conclusões lógicas de premissas conhecidas ou decididamente verdadeiras. A dedução é uma inferência. Quando eu digo no texto, inferir é a mesma coisa que deduzir. É saber o que o autor quis passar ali, naquela mensagem, naquela pergunta, né? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. É a mesma coisa, avaliar a habilidade do aluno relacionando informações, inferindo quanto ao sentido da palavra ou expressão no texto. Ou seja, dando a determinadas palavras seu sentido conotativo. Com esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios. Por exemplo, dá-se uma expressão ou uma palavra do texto e pergunta que sentido ela adquire. Então, o que vem ser inferir o sentido de uma palavra ou expressão? É você ver uma palavra lá dentro do texto e saber o seu significado, pelo conhecimento que você tem de mundo, se você já ouviu essa palavra alguma vez na sua vida, se você já viu o significado dela no dicionário, se alguém já falou o significado dela. Então, você vai saber com certeza
dar um significado para essa palavra. Saber se ela está no sentido conotativo, se ela está no sentido denotativo, que eu vou já explicar o que é sentido conotativo, o que é denotativo. Tá aqui. Denotação e conotação, vamos lembrar. Denotação é o uso da palavra no seu sentido usual, convencional, original. Ou seja, é a palavra do jeito que ela está no dicionário, com seu significado real. Então, eu digo, aquele gato fez muito barulho ontem na minha casa. Então, quando eu falo gato aí, eu estou me referindo ao gatinho, ao felino. Se eu procurar lá no dicionário a palavra gato, vai estar. Que é um felino, que é um animal, que tem 4 patas. Já se eu digo assim, este menino é um gato, eu já estou usando o sentido conotativo. Por quê? Porque esse gato aí não é o sentido real, é um sentido figurado. Não é um sentido original da palavra. Eu dei outro significado para ele. Né? O uso da palavra com significado novo, diferente do original criado pelo contexto. Então, isso é sentido conotativo e denotativo. Tá aqui mais um exemplo, para ficar mais claro. Denotação é o emprego de palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta no dicionário. Vamos lembrar, denotação de dicionário, sentido real. Conotação, C, de criatividade. Então, é aquele sentido, é o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado, que depende do contexto, vai depender do contexto. Então, é a criatividade que eu uso nesse sentido. Então, dentro de um texto, você já tem que ter essa habilidade de reconhecer uma palavra quando ela está no seu sentido real, ou quando ela está no sentido de criatividade, no seu sentido figurado. Significado e sentido. O que vem ser significado? Ideia que o significante nos produz. Sentido, construído a partir do contexto. Quase a mesma coisa de conotação e denotação. Linha. Há significado de palavras, entretanto, pode assumir diferente sentido. A palavra linha, ela tem vários significados. Então, vai depender dentro do contexto, dentro da frase, qual é a linha que eu estou me referindo. Então, se eu digo assim, siga esta linha de pensamento. Aí eu digo, o carro parou na linha do trem. Aí eu digo, todas as palavras têm que caber nesta linha. Então, já tem sentido. Todas as 3 expressões aí, as 3 palavras linha, linha, elas têm significado diferente. Então, eu não posso dizer que uma palavra ela tem apenas um significado. Não, vai depender dentro do contexto. A palavra manga, por exemplo. A palavra manga, ela tem vários significados. Então, tem a manga da camisa, tem a manga fruta, tem manga do verbo mangar, da pessoa que fica derdenhando do outro. Né? Então, são vários significados e a gente, para saber qual é o que a gente vai descobrir dentro do texto, você tem que ler dentro de uma frase, né? Dentro de um contexto para poder saber o sentido de cada uma. A semântica, aqui eu falei um pouquinho, a semântica é a parte da gramática que estuda a conotação e denotação. Veja uma rápida definição da semântica para entender melhor o sentido literal e o sentido figurado das palavras. Então, o que vem ser significado? A parte da gramática que estuda o significado das palavras. Além da conotação e denotação, a semântica também estuda as palavras sinônimas, antônimas e homônimas. Que vocês acho que lembram, com certeza. Sinônimos são palavras parecidas, antônimas são palavras ao contrário, né? E homônimas são palavras parecidas na escrita, mas com significados também diferentes. Palavra, o que vem ser palavra? Podemos dizer que a palavra é composta por 2 partes. Uma relacionada à sua forma escrita e seu som, e outra relacionada ao que ela expressa, ou seja, o seu significado. Sentido
Em relação ao sentido, as palavras se subdividem em sentido próprio, que é o que nós já vimos, ou literal, e o sentido figurado, que é aquele da criatividade. Então, essa foi nossa aula de hoje. Vocês irão responder as páginas 48 a 53 do livro de interpretação de textos. Beijo da tia Leuri, e tá aí uma frase para a reflexão. Não importa a distância que nos separa, se há um céu que nos une. Beijo!